Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Esta é a música Clamor das Nações, de Josiane Nascimento. Música de Josiane Nascimento, Clamor das Nações, é a música que nós vamos usar ao fundo da aula de hoje. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Eu sou Jaqueline Martins e estou aqui agora, hoje, quinta-feira, às 14 horas, para a nossa aula da Escola Dominical, essa daqui, Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Esta é a revista dos adolescentes de 13 e 14 anos, comentada pelo pastor Jader Cruz, que estará conosco, dará-nos a honra. Na próxima aula a gente vai ter a presença dele aqui no online. O online é bom por isso, né? Acho que é de lá do Rio de Janeiro. Seria um pouco difícil dele estar aqui em Brasília, né? Mas nós teremos a presença dele aqui comigo aqui no Instagram na próxima aula. Vamos fechar com chave de ouro com a presença de Deus e também com a presença do pastor Jader Cruz, que vai estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Toda quinta-feira às 14 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes aqui. É aqui uma abordagem minha para os professores dos adolescentes. Aproveitando o ensejo da abordagem, eu tenho um canal no Telegram. Lá reúno os professores dessa classe específica, exclusivo para os professores que lecionam esta revista aqui, a revista dos adolescentes dessa classe, tá? Se você é um professor ou tem um grupo aí que você queira liderar com o ensino dessa revista, é só você participar do grupo, porque lá eu deixo os slides, lá eu deixo uma dica de música, uma dinâmica que eu achar interessante, que possa compartilhar por vídeo, o que a foto, o pessoal fala, o que está preparando para cada evento, o que eles estão fazendo. É um ambiente de interação dos professores dessa turma, tá bom? E se você quiser entrar, é só você falar comigo pelo Instagram prof.jac2022, que eu envio o link para você. E aí você pode fazer parte, compartilhar o que você está fazendo, o que você quer fazer, uma dúvida, uma dica, e por aí vai, a gente se interage por lá, tá bom? A música de hoje, a dica da música de hoje é essa, que é de Josiane Nascimento, O Clamor das Nações. A lição de hoje é a lição 12, nós vamos falar, a gente tem o tema... A gente tem o tema Temos uma Missão no Mundo. Essa é a aula de hoje. E a leitura bíblica em classe está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Eu quero orar com você para agradecermos a Deus por Ele ter confiado a nós essa missão, a missão de instruir os futuros líderes, né? O futuro da igreja, que são os adolescentes. Amém? Senhor Jesus querido, te agradecemos porque o Senhor é fiel, te agradecemos porque o Senhor confiou em nós e nós confiamos que o Senhor nos direcionará, nos instruirá para sermos o seu instrumento de forma eficaz. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, a dica da música é essa. Os slides estão lá no grupo e eu vou fazendo a aula aqui e acompanhando aqui nos slides, tá bom? Hoje a gente tem uma dinâmica bem legal. Eu já deixei mais 2 dinâmicas lá. Hoje nós temos 3 sugestões de dinâmica. Se você der conta de fazer todas, vai ser ótimo, vai ser divertido, vai ser uma aula diferente.
Se você não puder fazer todas, faz alguma, mas pelo menos sugestão nós temos 3. Então, o texto bíblico da aula de hoje está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. E a mensagem principal, o texto áureo aí é Marcos 16 e 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho. E anunciem, tá? Aqui tá errado aqui nos slides. E anunciem o evangelho. Para o que eu li, eu achei estranho. Os nossos objetivos, eu não vou ler o texto bíblico, porque senão a gente vai ficar extenso, né? Mas o texto bíblico está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Com certeza você vai ler com os seus alunos. Eu acho que eu vou ler, né? Que eu acho que vai ajudar bastante. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Essa é a linguagem de hoje, tá? A versão linguagem de hoje. Incentive os seus alunos, eu pelo menos gosto, né? De incentivar os meus alunos, os pais dos alunos, a comprarem a Bíblia da versão linguagem de hoje. É a nova versão linguagem de hoje. Para leitura em casa, para leitura na escola dominical, eu tenho preferência porque é um texto muito claro para eles. E o objetivo nosso é deixar o conteúdo mais claro possível, né? Com a linguagem mais acessível possível. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto. Não se esqueçam disso. Lembrem disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Os objetivos são apresentar a missão da Igreja de Cristo. Ai, mudou a música aqui. Apresentar a missão da Igreja de Cristo. O outro objetivo é motivar os adolescentes a viverem o chamado de Deus. Refletir sobre métodos e recursos disponíveis hoje para a igreja cumprir o seu chamado. Então, hoje nós vamos aprender sobre a missão da igreja. A missão da igreja é qual, afinal de contas? É essa que Jesus acabou de passar aqui para os discípulos, né? Que é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Inclusive, parece que foi na lição passada dos adultos, falou sobre o mundo da internet, né? A pregação do evangelho nas mídias sociais. Hoje está tão acessível, né? A mídia e a internet, os recursos digitais aí trazem muitas oportunidades de pregação do evangelho. Tanto para um estudo sistemático, né, quanto para um estudo aleatório, para ouvir uma música que edifica, uma mensagem curta, uma aula profunda, né? Então, tem um recurso muito grande, então, para atingir todo o mundo, todas as extensões do mundo, todas as esferas do mundo, né? Pregar o evangelho em todos os lugares onde for possível, inclusive numa forma bem abstrata, né, que é a forma digital. Então, todo mundo é para conhecer a mensagem de Cristo. A missão dos discípulos. A missão dos discípulos de Jesus, entendendo a missão. Nesse primeiro tópico, nós temos aqui um traçado da história, né, sobre a morte de Jesus e a missão que ele entregou para os discípulos. Nossa, mas está tendo tanto anúncio, né, gente, no YouTube que chega a dificultar.
E Jesus deixou essa missão. Após a sua morte, ele veio do céu com o propósito de resgatar a humanidade e ele deixou discípulos, porque ele estaria conosco, né? Ele permaneceria aqui na terra através do Espírito Santo para nos instruir. E mais uma vez a gente vê a nossa importância, a gente reconhece a nossa importância, a nossa parte nesse projeto de Deus de resgate da humanidade. Nós vamos ver mais à frente que nós somos o quê? Sacerdotes, e a nossa missão é passar essa mensagem para frente. Qual é a mensagem? A mensagem do resgate, a mensagem da salvação. O nosso texto base aqui, inclusive, está nesse tópico, que é o de Marcos 16 e 15, que é a missão dada por Jesus aos seus discípulos. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Todas as pessoas precisam conhecer Jesus. A grande notícia que está no slide, a grande notícia que precisa ser entregue para a humanidade é esta: Deus ama o pecador e, por sua graça, perdoa todos aqueles que se arrependem e confessam seus pecados, crendo em Jesus Cristo. A partir disso, nós precisamos oferecer para eles um suporte. As pessoas que conhecem a Cristo e aceitam a Cristo precisam de uma estrutura para continuar crendo, né? Para ser uma coisa lógica, para ser uma coisa óbvia, ser uma coisa bem consciente, que é oferecer o batismo após a pessoa conhecer a Jesus, receber o seu sacrifício. Agora ele precisa se aprofundar no conhecimento desse Jesus para ele se manter mais firme ainda, que é o batismo. Oferece para essas pessoas o batismo, um ensino sistemático. Nós estamos aqui no ensino sistemático, né? O nosso adolescente está aqui aprendendo todos os domingos, aprende um pouquinho. Tem o culto de ensino também, fora esse, que a pessoa vai tendo um conhecimento mais a respeito de Jesus, o que ele requer de nós, o que ele pretende, quais são os planos dele e tal. Então, além da pessoa conhecer Jesus, precisa receber o batismo, precisa receber um ensino sistemático, a fim de que todos possam conhecer, desfrutar e cumprir todas as ordenanças de Jesus. Então, precisamos desse ensino. E nos dias atuais a gente está vendo o quanto realmente é necessário a gente conhecer mais e mais de Deus, porque então a gente se sente mais aliviado com os planos dele, né? Quando a gente conhece alguém, a gente sabe, toma confiança naquela pessoa e sabe que ela dá conta de resolver aquilo e o que ela quer, o que ela faz. Então a gente fica tranquilo nesse mundo, sabendo que podemos confiar em Jesus. Ele já deu motivos para isso. Cumprindo a missão. Independente da idade, essa missão é para todos. Independente da idade, independente do temperamento da pessoa, né? É uma pessoa agitada, é uma pessoa tranquila, independente de cargo ministerial, independente do tempo que a pessoa tem de crente, que é de novo convertido, todo mundo que conhece a Deus acaba tendo essa missão. De certa forma, essa missão acaba sendo um pouco intuitiva, porque a pessoa aceita Jesus e ela se sente tão bem e ela começa a falar de forma indireta e direta ao mesmo tempo. Ela já está pregando, né? Nossa, eu comecei a ir para a igreja, eu aceitei Jesus, eu estou sentindo uma diferença muito grande. Então isso é natural e acaba que muitas vezes a pessoa começa a falar de Jesus sem perceber, né? Sem ser com tanto propósito assim, falar de Jesus. E tem várias formas de falar de Jesus. Existe a forma do evangelismo pessoal, que é aquele que a gente fala de forma individual, numa conversa informal, né? Às vezes lá no colégio, às vezes na rua,
ou no shopping, em qualquer lugar. Irmã Evódia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Temos essa modalidade, né, de evangelismo, que é falar individualmente para a pessoa. Às vezes é um amigo que está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, aí você vai lá e fala. Esse é o evangelismo pessoal, que é individual. Temos o outro evangelismo, né, que é que são as ações evangelísticas, que é dito aqui na revista, que é chamada de ações evangelísticas, que são aquelas feitas no coletivo, né? Um grupo sai para evangelizar na rua, ou os irmãos vão fazer um culto ao ar livre, ou propõem um evento na rua com ação social e que tem um objetivo de fazer um evangelismo, né? De fazer pregar a palavra, de talvez não exatamente com palavras, mas com ações. Essa é uma ação evangelística. E também tem uma outra modalidade de pregação, que é quando a pessoa faz uma viagem, né? Vai para um outro estado, vai para um outro país, aí tem as missões nacionais e tem também as internacionais, as transculturais, né? E essa é uma forma que as pessoas usam também para pregar a palavra. Tem gente que tem na veia, né? A vontade de estar fora do país para pregar para nações carentes, para seguir para um território totalmente diferente. E vai, né? Tem muitas ONGs, tem as igrejas que mandam os missionários para fora e eles vão pregar para outros países, em outros países. Então nós temos essas formas, né, da igreja fazer a sua missão. Chamados, o próximo tópico é chamados para fazer a diferença. Nesse tópico, nós temos uma dinâmica, tá? A primeira dinâmica está no primeiro subtópico, no ponto aí, que é o ponto de sal e luz. Eu só deixei no slide apenas uma reflexão aqui, ó. Assim como o sal, os cristãos devem estar presentes na sociedade e fazer a diferença na medida em que se diferenciam dela, porque obedecem a Cristo. Vamos lá para a nossa dinâmica. Essa é uma dinâmica que eu não deixei ela explicada lá no grupo, porque eu queria fazer mesmo com vocês aqui. Vou colocar aqui, ó. O que é que nós vamos precisar para fazer essa dinâmica? Nós vamos precisar de colocar aqui uma plataformazinha para ficar um pouquinho mais alto. Nós vamos precisar de 2 copos d'água. Tá dando para ver? Olha só, a água tá aqui, ó, metade, tá? Nós vamos precisar de 2 copos com água pura, tá? Totalmente pura. Água pura. 2 ovos. 2 ovos. E um pouquinho de sal. Uma colherinha de sal, tá? Vamos fazer o teste. O primeiro teste é: eu vou colocar esse ovo aqui com cuidado e este outro ovo aqui. A água é pura, totalmente pura, não tem nada aqui dentro, tá bom? E você percebeu que os ovos estão numa determinada posição, né? Agora, esse aqui é só para você ver como é que o ovo fica, né? Agora, eu vou acrescentar aqui
uma colher de sal. Vou diluir. Tchanã. Enquanto eu vou diluindo, eu vou explicando aqui a dinâmica para você. Essa água, né, esse copo com água, simboliza o mundo. E o ovo simboliza o indivíduo, né? Embora que esteja num estágio diferente, né? Ainda no tipo que no ventre, simboliza o indivíduo, uma pessoa. E esse mundo aqui é o mundo normal, a pessoa tá ali vivendo a vida, né? E Jesus diz que nós somos o quê? O sal. Então, Jesus vem e nos coloca na vida de alguém, né? No mundo de alguém. E agora, depois que nós entramos na vida dessa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa? A água tá um pouquinho branca, mas daqui a pouco ela vai ficar normal. Vai ficar... O que aconteceu aqui com essa pessoa? Vou pegar aqui o celular para você ver o que aconteceu com esta pessoa. Você tá vendo que tem um ovo que tá mais alto do que o outro? Olha só. Esse aqui, ó, tá lá no fundo. Esse aqui, ó, a água tá aqui, ó. Aí você pergunta para o seu aluno: o que você está entendendo aqui desse processo? Quando eu entro na vida de alguém, o que acontece? Eu que sou o sal, né? Quando eu trago o evangelho de Jesus para a vida de alguém, o que acontece? Deixa eles responderem, né? Talvez nem vai precisar você responder. Esse daqui, ó, tá lá no fundo, né? Aquele que não conheceu o tempero de Jesus ainda, né? Não conheceu a palavra de Deus, ele está lá no fundo. Mas, quando ele conhece, ele, então, ó, é puxado do fundo para o topo, né? Quem está com Jesus é top. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar o seguinte, que a palavra de Deus nos tira do fundo do poço, né? Do fundo do mundo e nos traz para uma novidade, nos traz para a superfície. Quem está na superfície tem consciência, tem clareza, né? Quando eu conheço a Deus, eu tenho percepção do pecado e afasto dele. Agora, eu sou uma pessoa de destaque, porque quem está lá no fundo nem é percebido, mas quem está na superfície, sim, né? Quando a gente está na praia, quando a gente está no rio, na piscina, ou no rio, né? Que na piscina dá para ver alguém lá dentro. Mas quando a gente está num ambiente em que alguém está no fundo, ela é imperceptível, né? Não tem percepção do que está no externo. Mas aqui nós temos. Quem está na superfície está por cima, né? Digamos aí assim. Essa é a proposta da dinâmica de hoje. Nós somos o sal da terra, né? Nós somos o sal e nós somos também a luz. Além do sal, nós somos a luz. O sal é para quê? Quais são as finalidades, né? As funções do sal? Para temperar, né? A nossa vida tem tempero, tem graça, tem sabor. É quando a gente conhece a Deus. O sal também é curativo. A nossa função é pregar a palavra que cura, né? Pregar o Cristo que cura. O sal é cicatrizante, né? Que é curativo, é cicatrizante. O sal ele é conservante. Então, conserva a nossa vida, né? O evangelho nos conserva a vida. Quem conhece a Deus, conhece, né? Passa a ter vida. Então, se conhecemos as funções, né, do sal, os benefícios que o sal traz, a gente pode trazer
essas abordagens aí na sala de aula também com o nosso aluno. Amém? Deu para entender? Deu para entender a dinâmica? Deu para ver aí, né? Então tá, eu fiz com essa quantidade de sal, não sei se colocar menos dá o mesmo resultado, tá? Mas faz aí primeiro na sua casa, mostre para os meninos o ovo, um ovo dentro dos 2 copos e o outro ovo também dentro dos 2 copos, para ficar perceptível, claro, que não tem nenhum segredinho, né? O segredo é o sal que faz o ovo flutuar. Então, quem tem Jesus, ó, flutua na vida. Tá por cima. Vamos lá, então. Além disso, nós somos também embaixadores de Cristo. Eu estava, depois que eu já tinha planejado aqui, eu até pensei sobre o embaixador. O embaixador é um tipo de procurador. O procurador de um outro país, né? A embaixada é a procuração, é o ambiente daquele país dentro do outro. Então, na embaixada dos Estados Unidos, é um pedacinho dos Estados Unidos no Brasil. É como que se fosse uma procuração. Nós somos pessoas que temos, de certo modo, a procuração de Deus aqui na Terra. Assim como o embaixador é o representante do país dele, ele mostra os interesses do país dele aqui nesse país, né? Os Estados Unidos, por meio da embaixada, ele mostra os interesses dele aqui dentro do nosso país. E então, nós aqui no mundo mostramos os interesses de Deus, pois somos embaixadores dele, mostramos os interesses de Deus aqui no mundo. Então, o que ele quer de cada um de nós, quais são os planos dele para nós, o que ele já fez por nós, né? E por aí vai sobre os interesses de Deus e nossa função aqui como embaixadores. Se eu encontrar, eu deixo lá no grupo algum tipo de procuração, né? Nossa, como cristãos, para você deixar lá para os seus alunos, para você entregar para eles um papelzinho, né? De procuradores de Deus, né? Procuradores, embaixadores de Cristo. Ele mesmo, olha só, lá em 2 Coríntios 5:20, eu até separei aqui, 2 Coríntios na revista dá a opção do 5:20, mas eu vou um pouquinho antes e a mensagem, a referência diz o seguinte, ó. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta, olha só qual é o interesse de Deus para a humanidade aqui. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Deus está fazendo com que as pessoas sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Então, olha aí qual é a nossa missão: falar de Deus, como Ele tem o interesse de ser amigo das pessoas. Portanto, no caso aqui, o escritor está dizendo, portanto, nós estamos aqui falando em nome de Cristo. Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Então, nós somos a boca de Deus aqui, falando para vocês em nome de Cristo. Nós pedimos a vocês que deixem que Deus transforme em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos a amigos dele. É isso. Eu já estou seguindo a leitura para o 21. Mas é só até o 20. Então, olha só a nossa missão como embaixadores. É dizer para as pessoas que Deus quer ser o amigo deles. Então, Ele está pedindo por meio de nós que Ele seja o amigo das pessoas. Então, nós somos embaixadores de Cristo aqui, e foi Ele mesmo
quem deu esta missão para que nós incentivamos as pessoas a se reconciliar com Deus. Geração eleita. Esse é o outro ponto. Geração eleita, lá no grupo do Telegram, tem uma dinâmica que eu achei bem legal para fazer lá. É aquela dinâmica do candidato, o candidato, que inclusive é do pastor Gonçalves Filho. Então você escolhe aí alguns alunos, não sei quantos alunos você tem, pelo menos uns 3, e promove aí uma eleição rápida. E a eleição é para ser, e ele até dá a sugestão que seja bem de surpresa mesmo. Falar, nós vamos ter aqui uma eleição agora, e você, fulano, vai ser o candidato a líder, né, a líder talvez da assistência social da igreja. Você vai ser o líder, não precisa ser só do contexto da igreja, você vai ser o candidato a líder da sala, e o outro vai ser líder do bairro. Não sei, dê a sugestão aí que você achar interessante. E aí você tem 30 segundos para fazer o seu discurso, para você pedir aí o voto, para você dizer por que você deve ser escolhido. Você vai dizer, então é para o candidato dizer por que votar nele, por que ele esteja escolhido. Não vai ter votação, vai ter mesmo só o discurso. E aí ele vai discursar. Quando ele terminar o discurso, você incentiva, você mesmo puxa a musiquinha, o já ganhou, tá? Já ganhou. Por quê? Você vai ver que no final das contas nós já fomos eleitos mesmo, né? Então, quando ele terminar o discurso, convida todo mundo para o já ganhou. A hora que ele terminar, dá os aplausos e já é o vencedor. Para que não haja aquela disputa mesmo muito acirrada, então você coloca cada um para ser líder de alguma coisa diferente, para eles não disputarem entre eles mesmos. Que sejam talvez 3 candidatos só, cada um para uma coisa diferente. Quando ele terminar o discurso, então todo mundo vai falar que ele já ganhou. E aí nós vamos ver no discurso que, olha só, Deus nos escolheu. Então nós já fomos eleitos por ele, né? Nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Você viu que o seu colega se esforçou para ser escolhido? Ele precisou elaborar um discurso, por mais que seja rápido, mas ele precisou se esforçar para solicitar que seja escolhido? Pois a gente não precisou fazer nada e Deus já nos escolheu. Por isso que nós cantamos, já ganhou. Por isso que nós gritamos, já ganhou. Todos nós já fomos escolhidos. Nós somos geração escolhida por Deus, e todo aquele que é candidato, que é eleito, ele é eleito para quê? Para defender o interesse de alguém. E nós estamos aqui para defender o interesse de Deus, né? E qual é o interesse dele? Ser amigo de todos. E nós precisamos fazer com que as pessoas sejam amigas de Deus. E Deus nos escolheu, nos santificou e nos redimiu com o propósito de quê? Então, além de ter nos escolhido, ele já nos dá a capacitação para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2:9. Então, essa aí é a outra dinâmica que tem para você fazer aí. Tudo bem? Próximo tópico. Próximo tópico. Geração santa. A missão não pode parar. Sempre fale de Jesus para os seus familiares, para os seus amigos. Viva de acordo com a palavra de Deus e defenda o que é justo e pratique a misericórdia.
Nós sabemos que nem todo mundo tem aquela desenvoltura para falar, aquela coragem para falar, mas a gente não prega só falando, a gente prega também vivendo. Se a gente tiver uma oportunidade de pregar com a nossa atitude, é até melhor do que falar alguma coisa. Então, nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente fala que é pecado mentir, que Deus não gosta, o interesse dele é que as pessoas sejam verdadeiras. Então, teve uma oportunidade de mentir? Não, faça, porque senão você vai estar aí prejudicando a sua candidatura. Né? Mas prejudicando aí o interesse de Deus, né? O interesse de Deus não é esse. Então, defenda os interesses de Deus e seja coerente com o que você defende, né? Com o que Deus quer de nós. Se Ele quer que sejamos verdadeiros, se Ele quer que nós sejamos humildes, sejamos amorosos, respeitosos e tantas outras coisas mais, por mais que você não fale com os seus lábios, né? Usando palavras, use a sua vida para pregar. Seja em casa, seja em qualquer lugar que você estiver. Se teve uma oportunidade que deu para falar alguma coisa, fale. Se não deu para falar, se comporte, né? Comporte como servo de Deus, que o Espírito Santo fala através do nosso semblante, através do nosso rosto, através das nossas palavras que são comedidas, que são palavras puras, né? E tudo mais aí. Então, tem as formas que a gente pode falar. Tem as formas, no caso nós já falamos aí do evangelismo pessoal, das ações evangelísticas, da missão fora. E também com a nossa vida a gente pode pregar. A gente pode levar a mensagem de Jesus. E se a gente puder fazer algo mais, né? A gente pode, no caso, orar para que alguém seja salvo, orar para que Deus promova a salvação de alguém, né? Das pessoas, contribuir, né? Até mesmo financeiramente, ou qualquer uma outra contribuição que você puder dar para o evangelho. Além disso, por exemplo, se voluntariar em uma ação que a igreja faz para pregar o evangelho. De tudo que tiver relacionado ao evangelho, à pregação do evangelho, à confirmação daquilo que a gente prega, e se você puder contribuir, que ótimo, que excelente. Se você ainda não está contribuindo de alguma forma, busque contribuir. Pelo menos busque conhecer mais de Deus. Quando a gente começa a conhecer mais de Deus, muita coisa muda e a gente vê que a gente é necessário na terra. Conclusão: Jesus comissionou a seus discípulos a missão de pregar o evangelho. Cada cristão deve participar desse propósito, testemunhando sobre o Salvador. Como nós estamos falando da missão que a igreja tem, eu deixei mais uma dinâmica. Hoje teve dinâmica, né? Deixei uma dinâmica lá no grupo do Telegram. Ela é profética, ela é tem por objetivo fazer crescer, quem sabe, a nossa turma, né? Deixar uma cadeira, né? Uma cadeira que aguarda alguém. E coloque aquela cadeira e vamos orar para que na próxima semana tenha alguém sentado naquela cadeira lá, né? E a gente vai orar e fazer de tudo, cada um, né, cumprindo a sua parte, de convidar alguém, convidar um amigo, convidar um parente, convidar um colega da escola, convidar um vizinho, convidar uma pessoa para estar na próxima aula da escola dominical. E se não der certo da primeira vez, vamos tentar de novo. Quem sabe adotar essa cadeira lá, quando ela for preenchida, coloca outra. E vamos falar, a gente precisa ocupar esse lugar aqui. Todos nós, né, devemos buscar alguém para sentar nessa cadeira. Vamos orar para que Deus traga alguém para sentar nessa cadeira. Quem sabe até fazer um cartaz para quem sentar naquela cadeira, deixar um cartaz aqui. Esse é o nosso amigo especial, você é especial.
não sei, deixa Deus te usar aí, coloca uma frase bem legal para quem chegar. Geralmente quando tem um evento que deixa assim exclusivo, né? Vixe, não posso sentar ali porque é alguém que está sendo aguardado que vai poder sentar ali. Ele chegar e falar, não, essa cadeira foi preparada para você, a gente estava te esperando e Deus te trouxe aqui. E fazendo as aulas aí, orando, né? Pedindo a Deus graça, os nossos alunos incentivados, animados e aí quem sabe ele volta. Se ele não voltar, o outro colega traz, mas vamos fazer força para que nessa cadeira sempre tenha alguém, inclusive vamos orar para que nessa cadeira domingo que vem tenha alguém sentado. Aproveitando sobre essa dinâmica, era para eu ter falado na hora exata da dinâmica, olha só, nós temos aqui o ovo e temos a água. Nós somos o sal da terra, né? E eu fiz a dinâmica aqui com o ovo. E Jesus é o quê? Além de Salvador, ele é o pão da vida. Aproveita aí, se você achar interessante e quiser, se a sua turma aí for pequena, aproveita e sirva aí um pão com ovo para os meninos. Sirva um pão com ovo para os meninos. Eu lembro que eu já fiz essa dinâmica uma vez com uma outra turma que eu tinha, e aí eu dei para eles. Aí se eles comerem ovo, né, beleza, se não, tá, sirva com alguma outra coisa dentro, carne ou queijo, presunto e queijo, frango, não sei. Porque adolescente gosta de comer, né? Aproveitar aí, fazer um lanchinho com eles. E que seja o suco de uva, né, que é o característico aí da ceia. Mas amém? Irmã Carla, irmã Carla, já estamos terminando, mas vai ficar gravado. Vai estar aqui, vai estar lá no YouTube, tá bom? Tá aqui no Instagram, tá lá no YouTube também. Daqui a pouquinho eu vou subir a aula para lá. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado, tenha te abençoado. Escolha aí as dinâmicas, qual das dinâmicas você vai fazer, se você vai fazer todas. Volta aqui e conta como é que foi a sua dinâmica, se você fez diferente, o que você fez, tá bom? Deus abençoe, irmã Carla. Não esqueça de curtir, de deixar um comentário, deixar um amém, tá bom? E estaremos de volta na próxima semana, quinta-feira, dia 22, você já sabe, né? Dia 22, pastor Jade Cruz estará conosco, fazendo o fechamento da Escola Bíblica Dominical aqui, e será uma bênção. Pois é, minha irmã. Mas tá beleza. Eu entendo que o pessoal não esteja presente agora, né, na quinta-feira. Eu escolhi a quinta-feira para nossa aula, porque dá tempo preparar alguma coisa, né? Se eu entregar essa aula no sábado, vai ser difícil para mim entregar no sábado. Agora é a hora que eu tô zen aqui em casa. É a hora que os meninos estão para a escola. É a hora que eu tenho um pouco mais de concentração. Na quinta-feira dá tempo de preparar as coisas até no sábado, no domingo. Eu sei que dia de sábado é o dia que tá todo mundo aí no online fazendo a aula, né? Preparando a aula. Mas foi o momento que eu encontrei mais possível para mim. Eu sei que a maioria tá trabalhando, tá estudando, tá no círculo de oração, né, irmã Evódia? Tá no círculo de oração, aproveita e ora por mim. E um monte de afazeres, né? O bom que vai ficar gravado, ficando gravado, você acessa aí qualquer dia que você quiser, tá bom? O dia que der certo aí pra você. Que Deus abençoe você, sua aula, que a sua aula seja uma maravilha, seja uma bênção, que tudo dê certo aí pra você, tá bom? Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, a paz do Senhor. Uma bênção, né? Glória a Deus. Vai ser uma bênção a aula de vocês também. Acho que vai ser.
Vai com certeza. Todo mundo aqui é canal, é instrumento, é flecha. Vai, ó, certinho. Deus abençoe. Tchau, tchau. Aproveita, irmã Evódia. Quando estiver lá no círculo de oração, ore por mim. Deus abençoe. A paz do Senhor. Fique com Deus. Vamos orando uns pelos outros, né? Tchau, tchau.